Boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos com a leitura do livro Fruto Viva, pelo Espírito de Emmanuel. Capacete da esperança. O capacete é a nossa defesa da cabeça, em que a vida situa a sede da manifestação do pensamento, e Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento muitas vezes está sujeito aos ataques da cólera e da cólera violenta, o raciocínio em muitas ocasiões sofre o assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são despejados sobre o ânimo dos aprendizes de todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhes os impulsos nobres ou neutralizando-lhes os ideais da renovação. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, à maneira do lavrador, que não perde a confiança nos drenos termos. Aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor, que conta com revelações de perfume e beleza no jardim cheio de ramos nus. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante por agir e melhorar continuadamente pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez, o apóstolo não se refere à loucura protetora. Chapéu, quase sempre, indica passeio, descanso, lazer, quando não define a convicção no traje exterior de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária da luta, esforço defensivo. E o discípulo de Jesus é o combate efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso quando sabe que o próprio Mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prosseguimos para que vitória suprema do bem. Depois dessa leitura, dessa reflexão, vamos elevar o pensamento ao alto. Agradecer ao Mestre Jesus por estarmos aqui e pedir que envolva a todos, encarnados e desencarnados. Aos irmãos trabalhadores da última hora que nos auxiliam, que o Mestre Jesus, os mentores espirituais dessa casa, envolva a todos. Envolve, Jesus, os nossos irmãos em conflitos, nessas guerras pelo mundo. Abençoa cada um. Aos nossos irmãos suicidas, que Deus tenha misericórdia, que o Pai maior acolha cada um. Obrigada, Jesus, por tudo que temos, por tudo que somos, e que a paz se estabeleça sobre o mundo e no coração de cada um de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Hoje nós temos, é o último dia, né, Dila? O meu reino não é desse mundo, com a nossa irmã Glória Pita, e o subtítulo é a Dimensão Espiritual da Páscoa. Vamos dar início à nossa palestra com a nossa irmã. Seja muito bem-vinda. Queremos saudar a todos sempre com muito carinho, manifestar a minha alegria pelo retorno e ainda desejar
que o que vamos trazer nesta palestra seja útil, seja utilizado em todas as nossas ações no mundo de relação. Nós temos notado e continuamos nesta campanha de que nos denominamos numa variação muito grande e somente em determinados momentos, somente em determinadas situações, nós procedemos da forma melhor. Justificamos às vezes, somos humanos. Só Jesus poderia proceder, fazer desta forma, suportar. Ainda não estou neste ponto, como se houvesse um momento mágico em que nós pudéssemos perdoar aos inimigos, amá-los como nos é sugerido, considerarmos-nos irmãos, porque adviemos de um tronco único, que é o Criador de tudo. Enfim, damos todas as desculpas na casa espírita ou em determinados momentos. Aí nós somos reverentes, nós somos gentis, nós somos pacientes. O que nós verdadeiramente desejamos é que em todos os momentos, principalmente aqueles que nos exigem um autocontrole, colocar o que aprendemos na casa espírita em prática. Quando frequentamos as reuniões públicas, quando estamos inseridos no grupo de estudo, nós aprendemos coisas valiosas. Só aprendemos o bem. Qual a nossa dificuldade em pôr em prática? Queridos companheiros, Deus nos dá todas as ferramentas para trabalharmos. Tudo o que necessitamos está conosco. Ninguém toma. Não podemos emprestar, porque não precisamos emprestar. Todos nós somos iguais. Enquanto nós não acreditarmos verdadeiramente, e para isso existe um trabalho íntimo, feito por cada um de nós, para percebermos que o que aprendemos é para praticar. Não é uma ilustração, não é algo que fica guardado para uma ocasião especial.
é para utilizarmos em todas as situações. E esse meu desejo de que saiamos daqui a cada vez mais apetrechados para enfrentar dificuldades, facilidades, bondades, rejeições, não tem importância nenhuma, mas já temos sim todas as informações que são para isso necessárias. E hoje, naturalmente, preparamos com muito carinho algumas reflexões para que isso possa acontecer. Vamos nos reportar às civilizações antigas, mundo antigo, completamente diferente em costumes, em práticas, em pontos de vista, que o nosso tempo atual nos mostra. As civilizações antigas seguiam os costumes passados pelos seus ancestrais. Naturalmente que alguns já pensam assim, continuamos da mesma forma, com alguma modificação, sim. Minha bisavó só fazia o que a trisavó ensinou, da forma como ela disse que devia ser feito, para ter aquele resultado. Todos nós temos essa experiência. Muitos de nós ainda repetem, não sei se por respeito ou por hábito. Minha mãe dizia assim, minha mãe me ensinou desta forma e continua fazendo da mesma forma. Tudo aquilo que deveria ser feito. Então, todos faziam da mesma forma. As civilizações antigas, elas obedeciam de uma maneira rigorosa. Não era permitido que ninguém pensasse pelo menos diferente. Nós temos alguns exemplos valiosos, cruéis até, de referência à organização espírita. Nós temos exemplos horríveis, como o Alto de Fé de Barcelona, simplesmente porque Kardec enviou ao bispo de Barcelona os livros que foram solicitados, e a outra autoridade considerou que os livros eram perigosos, mandou queimar. Quantos exemplos nós temos de que os pensadores, sobretudo os pensadores, os filósofos, foram queimados em praça pública, simplesmente porque divergiam
ou pensavam de uma maneira diferente, mais aperfeiçoada, aquilo que se praticava na sociedade. É bem interessante quando nós fazemos esta comparação. Hoje em dia, o movimento já é mais diferente, já se respeita algumas vezes, já se permite que se exponha um ponto de vista que não tem aquele rigor que a sociedade considera. Mas muitas vezes nós reprovamos o comportamento do outro, o modo de pensar, sem avaliar, sem fazer um aprofundamento, o porquê daquilo. Mas no mundo antigo não era assim. Todos procediam da mesma forma, com bastante rigor. E isso provocava uma diferença entre aqueles povos. Por exemplo, o povo grego procedia de forma diferente que os romanos. Os persas procediam ou tinham costumes diferentes dos egípcios. E para direcionar o nosso trabalho, nós vamos focar os israelitas, que era um povo monoteísta, que se diferenciava de todos os outros povos da antiguidade, que eram politeístas. Que diferença prática nós podemos colocar? Eu tenho uma peculiaridade de trabalho que preciso explicar a vocês. O meu objetivo é atingir aquele que tem mais dificuldade. Quem não tem dificuldade já sabe, não é o meu alvo de trabalho. Eu quero penetrar, eu quero incentivar aquele que tem menos cultura, aquele que tem menos conhecimento, para que ele, com os detalhes que muitas vezes precisam de uma explicação. Por isso que, às vezes, eu me atenho a uma situação de explicar com detalhes. Às vezes você não sabe a diferença entre o monoteísta e o politeísta. São palavras que têm uma significação específica. O meu objetivo é ensinar, para que aquele que tem menos possa compreender e acompanhar o que eu estou falando. Então, a diferença, os politeístas, por exemplo, os egípcios, muitos deuses eles acreditavam. Mono ou poli quer dizer mais de um, mais de 5 até. Então, os variados deuses caracterizavam muitos povos e, em particular, eu quero colocar os egípcios, que escravizaram durante muito tempo os israelitas, que eram monoteístas. Chegaram mesmo a se distinguir dos outros povos da antiguidade, porque era o único povo
que acreditava em um só Deus. E tinham os seus rituais. Se submetiam a determinados comportamentos e isso os caracterizava. Por isso mesmo é que eles foram escravizados pelos egípcios e somente quando conseguiram se libertar. Todos nós já ouvimos falar neste processo de libertação do povo judeu. Eles não perderam as suas características, mantiveram, e isto revoltava os seus opositores, porque o objetivo da escravização é fazer com que o escravizado obedeça e faça como o escravizador quer. Ou seja, ele perca as suas características para ser um dominado. Em todos os aspectos, a escravização toma este ponto de realização. Quando aquele que está sendo escravizado resiste, naturalmente que ele é abatido. E isto aconteceu com o povo judeu. Lembram-se, eu sei que todos se lembram, das 7 pragas do Egito, quando a autoridade não permitiu que o povo judeu seguisse o seu caminho, tivesse suas práticas religiosas, e aconteceram aquelas pragas que ele não podia explicar e tomou como castigo do Deus que ele não permitia que fosse cultuado no Egito. Tinha que se cultuar os deuses que os egípcios queriam. E eles resistiram. Resistiram a tal ponto, e aí surge uma figura que nós conhecemos muito bem, Moisés. Moisés conduz o povo judeu à busca da terra prometida. Como é que nós entendemos isto? Quem prometeu? Que terra seria esta? E Moisés leva seu povo retirado do Egito, buscando um lugar, buscando uma posada, vamos chamar assim, a fim de que, depois de tanto tempo, eles pudessem fazer seus rituais, pudessem externar a sua fé, sem serem rendidos nem castigados. Ora, isto vai trazer uma consequência também histórica. O povo judeu se espalha por todo o lugar, por todo o planeta, vamos chamar assim. Eles não tinham terra para se fixar e foram buscando os lugares onde eram bem vistos
onde eram aceitos. E isto teve uma importância fundamental para todas as civilizações atuais, porque eles trouxeram o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de praticar a religião para todos os povos. O povo judeu está espalhado por toda a terra e continua a fazer as suas orações, os seus rituais, como se estivesse no seu lugar de origem. Esta explicação é política. Política não tem esta conotação, esta explicação que nós muitas vezes trocamos, ou seja, de mando. Política significa que um povo tem as suas próprias características. E por isso mesmo, os rituais judeus estão espalhados pelo mundo inteiro. Eles são fiéis ao que pensam, nunca se deixaram contaminar por outros costumes onde eles estão acampados, onde eles estão vivenciando. A Páscoa tem esta característica. Páscoa significa uma comemoração da saída do povo judeu do Egito. Só isso. Não é nada que possa acrescentar-se a outros costumes. Esta festa é uma festa. Ela foi estabelecida naquele tempo, naquele calendário, como o 14º dia da lua, depois do equinócio da primavera. Então, é algo absolutamente particular. Somente os judeus dão uma significação à Páscoa. Como eles estão em todas as partes do mundo, vejamos. Esse pensamento se dissemina, esse pensamento se amplia com características que lhe deformam. Tem nada a ver com espiritualidade. Não tem nada a ver com a festa que nós fazemos com ovo de Páscoa, até botamos um coelho como símbolo. Por que é o coelho? Procuramos saber pela fertilidade. Quando uma coelha tem os seus coelhinhos, é uma ninhada, é muito. O chocolate, o que é que tem o chocolate com a saída do povo judeu do Egito? Mas as coisas se integram e nós até desejamos uma feliz Páscoa ao outro. Que significação é essa? Nem prática, nem espiritual.
Não obstante, para eles, judeus, tem a maior significação de liberdade. Durante tanto tempo escravizados, eles agora já podiam, sob as ordens de Moisés, que lutou muito para conduzir o seu povo, e as suas manifestações serem autênticas. Nada a ver com a nossa civilização. Nada a ver com os elementos deturpadores que nós nos utilizamos de uma festa. E aí vem o primeiro questionamento que geralmente se faz. Mas Jesus comemorou a Páscoa. Comemorou, sim, porque Jesus era judeu. E muitas vezes ele disse algo que nós repetimos como papagaios, mas não colocamos a devida intenção. Ele disse que eu vim para obedecer à lei e não derrogá-la. Jesus disse. Se ele era judeu, não teria sentido espiritual, seria até desrespeitar a lei do povo que o acolheu, se ele não comemorasse a Páscoa. Jesus tinha razão. Isso não quer dizer que Jesus considerou a Páscoa como algo espiritual. Vejamos, lembremos-nos como ele fez. Despachou, como sempre fazia, 2 ou 3 dos seus apóstolos para irem buscar um lugar onde pudessem fazer a ceia da Páscoa, que era a forma como eles comemoravam a sua libertação, para obedecer. Fez, porque eles encontraram o lugar onde foi cedido para que Jesus pudesse caminhar com liberdade com seus apóstolos, fazer o preceito e aproveitar a oportunidade para dar aquelas orientações que hoje nós já constatamos serem absolutamente verdadeiras. Ele disse, vamos ler textualmente para comprovar, que Jesus, depois de terminar todos os discursos, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, ou seja, a comemoração dos judeus da libertação da escravidão dos egípcios, porque era um dia marcado pela lua no 14º dia do equinócio, então tinha dia marcado para tal. Então o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os apóstolos estavam
tranquilos, porque Jesus tudo podia, manifestava o seu poder de uma maneira incompreensível para eles e para todos nós ainda. E Jesus dizer que iria ser crucificado, claro, ou não compreendiam ou não acreditavam. Podia ser mais uma daquelas conversas que Jesus tinha para que eles pudessem ir levando, como a gente diz, com a barriga, porque Jesus tudo podia, não ia acontecer nada, mas ele anunciou. Mais adiante, ele diz: então se reuniram os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Era uma forma da sociedade se organizar. No palácio do pontífice, que se chamava Caifás, e deliberaram como prenderiam astuciosamente a Jesus para o matar. Quer dizer, Jesus sabia o que estava se passando quando ele anuncia que um dos apóstolos ia fazer este papel. Jesus não disse que Judas ia traí-lo, porque hoje nós, pelos estudos atuais, já sabemos até que Judas não traiu Jesus, como as igrejas tradicionais interpretaram. Judas simplesmente, considerando que Jesus fazia coisas que jamais alguém poderia fazer, e sendo vitorioso, porque só fazia o bem, ele estava protegido. É a mesma coisa que hoje nós fazemos quando um amigo nosso está fazendo campanha para se eleger e a gente já quer um cargo neste programa. Não é a mesma coisa? É meu amigo. Se é meu amigo e tem o poder, naturalmente que eu vou comer uma fatia deste bolo com facilidade, porque meu amigo vai se lembrar de mim. O papel de Judas foi esse. Ele acreditava no poder material de Jesus e passar a mão no rosto de um cego e o cego passar a enxergar. Gente, é muita coisa. É um poder sobrenatural para quem não compreende. Mandar um coxo se levantar e aquele que não andava sair tranquilamente andando, porque não podia dominar o poder humano, porque não podia fazer coisas milagrosas, se fazia outras tantas. Por isso é que mais adiante disse Jesus: no primeiro dia dos pães ázimos, quer dizer, o pão sem qualquer sal, foram os discípulos ter com Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te preparemos a ceia pascal? Um costume que Jesus obedecia. Eu não vim derrogar a lei, mas dar-lhe cumprimento. Qual é a importância que Jesus daria para um costume do seu povo saudável,
comemorar a liberdade é coisa que todos nós damos muito valor. Por que Jesus haveria de proibir? Lembremos-nos que ele disse: o que é importante é o que sai da boca do homem e não o que entra. Então é preciso que nós estejamos atentos para os ensinamentos de Jesus, para o aprofundamento, para compreender o que ele realmente quer nos ensinar, o que ele quer que realmente nós compreendamos, para que nós pulemos. É pulo mesmo, viu, companheiros? Esse momento que nós estamos vivendo para a condição de espíritos bons. Nós temos que dar um pulo. Não é só um passo, é um pulo, a fim de que nos libertemos dessas nossas imperfeições. Jesus nos ensinou verdadeiramente que não devemos julgar o outro. O que nós só fazemos, ao invés de analisarmos por que o outro me contraria, por que o outro procede de forma diferente, por que o outro pensa diferente. Nós logo condenamos o outro. Nós não respeitamos sequer a liberdade do outro de pensar como queremos que seja respeitada a nossa. Precisamos estar atentos para esses pontos que não são detalhes. Eles fazem parte essencial da nossa evolução. Jesus aqueceu, sim. Diz aqui o texto: o mestre manda dizer: o meu tempo vem chegando. Em tua casa desejo comer a ceia pascal com meus discípulos. Era o recado que Jesus mandava através dos apóstolos. Executaram os discípulos a ordem de Jesus e prepararam a ceia pascal. Ao anoitecer, sentou-se Jesus à mesa. Isto é que é importante. Em verdade vos digo que um de vós me há de entregar. Profundamente contristados, começaram eles a perguntar-lhe um após outro: acaso sou eu, Senhor? Vejamos. Se os apóstolos tivessem a perfeita consciência de que estavam aprendendo com Jesus, de que estavam aproveitando a oportunidade daqueles ensinamentos serem compreendidos, por que eles teriam de fazer esta pergunta? A gente sempre diz que quando está com a consciência limpa, não tem medo. Então eles não estavam com a consciência limpa. Eles todos perguntaram: acaso sou eu, Senhor? Respondeu Jesus: quem meter comigo a mão no prato, esse me há de entregar. Veja o simbolismo que Jesus se utilizou para estabelecer, para denunciar que seria o Judas Iscariotes. Não, repito,
como as igrejas tradicionais o determinam como um traidor. Simplesmente ele colocou uma estratégia para que, diante dos 12 ou 13 com Jesus, ele pudesse dizer quem era Jesus. E aí tem um aspecto muito interessante para a nossa avaliação. Jesus não se colocava de forma diferente dos apóstolos. Ele andava com eles, ele comia com eles, ele estava no meio deles. Olha a dificuldade que Judas teria de apontá-lo, de distingui-lo. Então, consideraram que aquele que ele beijasse, o beijo como uma referência, o beijo como uma atitude de deferência e de respeito. O que aconteceu? Então, quando tivermos ouvido estes acontecimentos, quando estivermos interpretando, conversando sobre esses pontos de vista, fiquemos atentos para o verdadeiro sentido do fato, que estão sendo mantidos, até a deturpação é mantida, para conveniência, para a escravização do pensamento. Jesus poderia fazer de outra forma. Claro, se nós podemos fazer de tantas formas diferentes, por que Jesus não poderia? Por que Jesus não poderia se libertar do julgamento entre ele e Barrabás? Poderia? Poderia. Era só se afastar daquele ambiente onde Caifás não tinha o poder como teve para que Pilatos pudesse julgá-lo. Cada governante tinha, como nós temos hoje, os municípios, os estados. Cada um tinha o seu território onde poderia mandar. Não poderia interferir no outro. É por isso que Jesus vai de Caifás para Pilatos, até que Pilatos, coagido, fez aquela célebre pergunta a Jesus: tu és rei? E ele disse simplesmente: tu o dizes. Meu reino não é deste mundo. É preciso que nós entendamos não somente o fato em si, é preciso que nós compreendamos o respeito que Jesus manifestou por aquilo que nós estabelecemos como modo de viver. Jesus respeitou, ele não interferiu, ele deu sugestões, ele deu um outro modo que ele sabia, como espírito evoluído, existir. Mas Jesus não mandou que nós mudássemos. Jesus disse o que ele sabia.
e colocou à nossa disposição para que nós, em fazendo como ele fazia, nós pudéssemos tomar a nossa deliberação. Nós estamos, queridos companheiros, à nossa disposição essas avaliações, esses pontos de vista, para não irmos na onda, usando uma linguagem vulgar, e nos deixando levar pelos modismos, porque o outro desta forma fez ou procedeu. Por que que o espírita deseja uma feliz Páscoa ao outro? Porque não sabe a significação da Páscoa. A não ser, olha eu já voltando, que ele seja judeu e o outro a quem ele desejou seja também judeu. Mas se isso não ocorre, nós usamos essa expressão Feliz Páscoa. É tão bonito, não é dizer assim, é tão fraterno dizer assim, sem saber o que estamos dizendo nem fazendo, ao invés de refletirmos nas verdadeiras lições que Jesus nos deu. Quais foram essas lições? Fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós. Esta que é a saudação permanente. Este que é o comportamento ideal de um para o outro no mundo que estamos vivendo. Jesus disse que nós somos irmãos. Isto é ensinamento. Por quê? Será que entendemos verdadeiramente, sem precisar de desvios de pensamento, praticar isto? O que quer dizer que somos irmãos? E somos irmãos, somos iguais. Será que eu sou igual àquele elemento? Nem dizemos o nome, viu? Elemento. É assim que tratamos uns aos outros. Que desvia a verba, aquele que mata o outro, aquele que rouba. Somos sim iguais na origem, iguais na chegada, iguais nos objetivos a serem alcançados. Então, somos iguais. Podemos não estar no mesmo nível de entendimento, como naturalmente o analfabeto não está no mesmo nível de entendimento de um que domina as letras e o conhecimento intelectual. Mas ele pode alcançar. Ele pode porque dispõe das mesmas ferramentas. Nenhum de nós não tem as mesmas ferramentas. E quais são elas? A inteligência, a vontade, a liberdade, o pensar, o sentir, a razão, a memória. Todos nós temos a mesma organização.
O que nos diferencia ocasionalmente é a utilização. É a mesma coisa, eu tenho um livro, mas não leio. Mas eu tenho o livro. Na hora que eu quiser, eu leio. Eu utilizo dos ensinamentos. Então, isso Jesus ensinou. Eu e o Pai somos um. Ele não quis dizer que ele era Deus. Ele chamou o Pai. O Pai não é igual ao Filho. As igrejas tradicionais reverteram isso e fizeram uma Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós temos que entender estes ensinamentos de uma maneira bem profunda, bem prática, para que nós possamos nos denominar cristãos. Ou seja, aqueles que acompanham o Cristo, neste momento representado por Jesus. Porque a palavra Cristo tem uma outra significação. Não é como se diz Jesus Cristo. Não, Jesus, o Cristo. Cristo significa um ser que, pela sua doação, beneficia a humanidade. Então, Thomas Alva Edison é um Cristo, porque pelas suas pesquisas fez esse benefício a todos. É um Cristo. Quem descobre a cura de uma doença é um Cristo. Porque pelo seu trabalho, pelo seu devotamento, faz o benefício a todos. Então, Jesus de Nazaré é a característica que identifica, ele nos deixou preciosas orientações para que nós possamos alcançar o objetivo que todos nós alcançaremos: a perfeição. Todos nós seremos perfeitos. Não tem nenhuma importância de como nos encontramos. Podemos acelerar este processo, podemos parar, só não podemos regredir. Porque tudo aquilo que nós alcançamos já é nosso patrimônio. E não esqueçamos, queridos companheiros, é o que nos acompanhará em todas as nossas caminhadas, estejamos encarnados ou desencarnados. É o patrimônio que é individual e intransferível. Não podemos emprestar, não podemos dar ao outro por mais que queiramos, porque Deus já deu a todos. Nós precisamos valorizar isto como o patrimônio dado pelo Criador de tudo que existe, para que possamos fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós. Esta que devia ser a saudação que todos nós devamos fazer uns aos outros. Sintetizando, a Páscoa é específica dos judeus,
que valoriza este ato político da saída do Egito, da libertação do seu povo. Não adotemos sem significação alguma para nós essas posturas que são ocasionais, é claro. Não posso dizer a vocês que daqui a alguns milênios eles ainda adotem esta festa. Ah, mas Jesus, vou repetir. Jesus fez, sim, Jesus era judeu. Mas eu não sou judia. Ninguém nunca me escravizou. No 10º, para eu comemorar, no 14º da lua do equinócio. Uma data estabelecida. Passou aquela data, eles se consideram livres e ainda mais uma comercialização. Feriado, às vezes eu fico pensando assim, a gente devia ter vergonha, não é? De existir uma sexta-feira santa, que nós condenamos o ser mais perfeito que nós conhecemos a morrer. Devíamos fazer tudo para esquecer isto, colocando o que ele ensinou em prática. Mas não, todo ano tem uma Semana Santa para a gente se lembrar que condenou Jesus e que ele morreu na cruz, porque ele estava sendo muito desagradável no ambiente que a gente estava vivendo. Vamos reverter este processo. Até feriado. E todos nós comemoramos, cada um com costumes, caruru, vatapá, peixe, e coisa que valha, haja comida, porque condenamos Jesus a morrer. Olha a discordância do que é verdadeiro para o que deveria nos envergonhar. Não temos uma justificativa para sequer desejar que Jesus não ficasse entre nós. Devemos manter-nos com Jesus. Devemos praticar o que Ele nos sugere para ser praticado. Devemos nos esforçar. A palavra esforço não foi pronunciada por Jesus. Foi pronunciada pelo nosso codificador, que amanhã, 31, não é? Aniversaria o seu desencarne. Oremos por ele. Agradeçamos a Allan Kardec, porque nos permitiu, com a sua dedicação, com o seu devotamento, com a sua honestidade de pensar, que fôssemos livres, sem medo de expressar o que pensamos. É a doutrina espírita que nos dá este olhar. Nós não temos medo
nem de Deus. Porque o Deus, antes da doutrina espírita, era o Deus que castigava, era o Deus das penas eternas, era o Deus que punia a sua criatura, porque fazia diferente do que devia fazer. E para que ele me deu a liberdade? Hoje, nós podemos dizer, não quero fazer, não vou fazer. E não temos medo de castigo, porque ninguém peca. Vou deixar para amanhã. Deus me permite isso. Porque eu sou imortal. Se eu não quiser fazer agora, eu vou fazer depois. As consequências eu assumo, mas não faço. Foi Deus que me deu essa liberdade de escolher como fazer, o que fazer. Jesus facilita o processo e eu substituo este conhecimento por um ovo de Páscoa, por presentes e coisas que tais. Observemos, não estamos criticando, estamos esclarecendo, para que cada um, se quiser, continue a substituir as palavras de Jesus pelo chocolate. Não tem importância nenhuma isso para Jesus. Mas saibamos que estamos fazendo aquilo que queremos fazer, para, na hora que a dificuldade chegue, eu saber por que é que eu estou passando por aquilo. Não é Deus que está me castigando, não é Deus que está me punindo, é porque a lei de Deus é perfeita e justa. É preciso que cada um de nós, e eu quero terminar estes pensamentos citando não Jesus, que está à nossa disposição para a qualquer momento nos utilizarmos do que ele ensinou. Eu quero citar um filósofo brasileiro que, numa talvez inspiração, nos deu o máximo de conhecimento para que nós possamos nos utilizar. Ele disse assim, que reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ataúfo Alves. É esta a nossa caminhada. Não nos entristeçamos quando erramos. Não fiquemos preocupados, nem sequer ocupados. Mas reconheçamos, destratamos o próximo, julgamos o próximo, somos desonestos, desleais, não ajudamos quando podíamos ajudar. Então vamos reconhecer. Não desanimar, porque o próximo passo nosso, nós podemos fazer tudo aquilo que não fizemos com o passo anterior. Reconhece a queda e não desanima. Levanta,
tem que sacudir a poeira, porque a poeira fica grudada em nós. E, filosoficamente, dar volta por cima. Isso é fantástico. Prosseguir na caminhada. Obrigada pela atenção de vocês. E avaliem o que eu disse. Se discordarem, não tem importância nenhuma. Tragam uma melhor orientação, um melhor pensamento, que nós estamos abertos para acatar o que seja melhor. Por enquanto, é o que Jesus ensinou. Fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós. Muito obrigada, Ana Glória. Deus te abençoe. A senhora foi fantástica nos seus ensinamentos. Que Deus te ilumine, os amigos espirituais dessa casa e os seus irmãos e luz estejam sempre com a senhora. Muito obrigada de todo o coração. E de hoje em diante, gente, não desejo mais feliz Páscoa para ninguém. Podem ficar certo disso. Não tem mais feliz Páscoa. E vamos passar a segunda parte, que é nosso... Chocolate pode. Chocolate pode. Só chocolate. Eu aceito chocolate. Aliás, eu não aceito chocolate porque eu não sou amante. Eu não gosto de chocolate, então... Não acredito. Aí a gente já eu não gosto de chocolate, então não precisa me dar chocolate, não. Mas vamos agradecer a Deus, aos amigos espirituais, passar para a segunda parte, que é o nosso passo individual. Hoje tem, né, Vila, passo individual. E agradecer, pedir aos mentores da casa que envolva a Dona Glória, muita luz e muita paz. Obrigada, Jesus, por esses ensinamentos, esse banquete de luz. Estamos aqui para aprender e aprender os teus ensinamentos. E que Dona Glória esteja sempre entre nós. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Que a paz permaneça no coração de todos os nossos irmãos, em especial os nossos irmãos que se encontram nessas guerras pelo mundo. Pai, tenha misericórdia de todos nós, dos nossos governantes, e olhe mais pelos nossos irmãos mais humildes, mais fracos. Que sejamos pessoas melhores hoje, amanhã e sempre, com a ajuda do Mestre Jesus, com a ajuda dos nossos anjos da guarda. Gratidão, Senhor, por tudo, Jesus, por estarmos aqui nessa tarde maravilhosa. Muito obrigada. E que a paz permaneça no coração de todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Vou lhe olhar como é feio. Não conheço ninguém que não goste de chocolate.